Será que vale a pena plantar milho sobre milho? Ou seja, planta o milho verão e logo em seguida planta o milho safrinha? Se você também tem essa curiosidade, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou mostrar 3 áreas aqui. Uma que foi plantada milho safrinha depois de soja, a outra que foi plantada milho safrinha depois de milho verão, e eu vou te mostrar uma terceira área que foi plantado milho safrinha depois de milho verão, e antes era milho safrinha e antes era milho verão, ou seja, 4 safras de milho consecutivas. Será que esse cultivo de milho sobre milho atrapalha na produtividade? Será que ele impacta na produção? Não somente como está a lavoura, mas eu vou compartilhar também como foram essas produções para trás, se realmente teve um impacto e se eu acredito que essa lavoura aqui ela vai ser impactada por conta desse tipo de manejo. Mas para a gente poder falar sobre isso aqui, é muito importante a gente entender os estudos acadêmicos que explicam esse cultivo de milho sobre milho. E eu vou compartilhar esse aqui com vocês. Ó. Eu busquei um estudo aqui da Universidade de Ohio, onde eles concluíram que as perdas do monocultivo, ou seja, plantio da mesma cultura em sequência, elas podem chegar até 18%. E essa queda de produtividade, ela se dá por 3 fatores principais. Primeiro, é a incidência de pragas e doenças. O segundo é a maior exigência nutricional, principalmente quando a gente fala de milho em nitrogênio. E o terceiro é a questão da degradação do solo. E isso por quê? Ora, se eu estou plantando a mesma coisa sempre eu vou favorecer o aparecimento e a multiplicação das mesmas pragas, eu vou sempre exigir os mesmos nutrientes do solo, e pensando em microbiologia do solo, eu nunca vou estar favorecendo a questão da diversidade dessa microbiologia. Ou seja, eu sempre vou estar favorecendo somente a um grupo, e isso aí acaba impactando nessa degradação. Frente a isso, os estudos também dizem o seguinte: a fertilidade do solo e o manejo de nutrientes, principalmente o nitrogênio, são penalizados, deixando o solo assim desequilibrado. O fósforo e o potássio, eles também acabam ficando em desequilíbrio. Justamente foi o que eu disse. Quando a gente está trabalhando a mesma cultura, as exigências elas são as mesmas, então a gente sempre tem que ter esse ponto de atenção com relação aos nutrientes que demanda dessa cultura. Esses estudos aqui, eles também trazem o seguinte: eles impactam diretamente na saúde do solo e com relação à matéria orgânica. Isso porque favorece as doenças de solo e os micro-organismos que atacam as raízes do milho. Se eu sempre estou deixando somente raiz de milho nesse solo, lógico que eu vou favorecer o aparecimento dessas doenças. E por consequência, cada vez mais vai ficar mais difícil da gente fazer um manejo efetivo dessas doenças. Mas será que tudo isso aqui que eu trouxe dos estudos realmente está acontecendo aqui nessas lavouras? Um ponto que os estudos trazem com pouca relevância, mas que nessa área aqui é bem nítido, é com relação às plantas daninhas. Por quê? Se eu sempre estou fazendo o mesmo cultivo, muito provavelmente a gente vai ter sempre um manejo similar de plantas daninhas. E isso aí acaba acarretando o quê? Em uma seleção natural de indivíduos resistentes. Nessa área aqui, ó, já vou até mostrar para vocês, é o caso da vassourinha. Essa planta aqui, ela tem sido um problema para controle aqui nessa área. E qual que é a saída que a gente tem aqui? A saída que a gente tem é rotacionando os materiais, e determinada tecnologia que esses materiais têm, eles garantem para nós um manejo diferenciado com relação ao herbicida. Então tem material que a gente consegue fazer o uso do glifosato, vai ter material que a gente já não faz o uso do glifosato, mas a gente sempre alterna as moléculas para tentar controlar ao máximo as daninhas. Nós estamos chegando aqui na primeira área já, e olha só que legal. Aqui vai dar para a gente ver nitidamente quais são as diferenças. Primeira área, lembra que eu falei? Era um plantio de milho após soja, ou seja, padrão aqui do cultivo nacional, né? Aproveitando que nós estamos falando de milho safrinha, como que está a safrinha aí na região de vocês? Vocês estão com uma boa expectativa de produtividade? O preço a gente sabe que não está muito bom, né? Mas o que vocês estão esperando aí? Está com um padrão de estabelecimento muito bom de lavoura, né? Estou aqui na beirada, mas pode ver que eu tenho aproximadamente 1,90 de altura, ó. Estou aqui uma planta aí que passa dos 2 metros facilmente. Mas aqui nós percebemos que tem uma planta sadia de cima a baixo. A planta ela está totalmente sadia. Nós estamos aqui na fase de polinização aqui desse híbrido. Esse híbrido aqui é o 8701 da Agroceres, tá? Um material muito bom aqui para safrinha nessa região aqui. Pouco aparecimento de doenças, foi bem controlado aqui. E aqui o manejo a gente fez só uma aplicação de fungicida por enquanto. A gente ainda vai monitorar para ver se tem a necessidade da gente fazer uma segunda aplicação
Nesse momento aqui a gente só fez uma aplicação de fungicida. Com relação a pragas e doenças também foi bem tranquilo. Em relação a percevejo, logo após o plantio do milho, nós tivemos aqui 2 aplicações para controle do percevejo. A pressão não foi alta, foi uma pressão até tranquila com relação à quantidade aqui da praga, né? Então não tivemos problema. Um problema que tem sido bem nítido na nossa região com relação a áreas que tem esse plantio de milho sobre milho nas proximidades é com relação à ponte verde da cigarrinha. Ou seja, a gente tem a cigarrinha ali durante o ano todo, né? E isso aí acaba sendo um problema para manejo. Porém, o que eu notei nessa área aqui é que não teve esse problema. A gente conseguiu fazer um manejo muito bom de cigarrinha, tanto na área de verão, e aqui nessa área que foi soja e agora está sendo plantado o milho safrinha, o controle foi bem efetivo também. Nós fizemos 2 aplicações aqui, manejo químico e biológico associados, e a gente não teve problema com cigarrinha aqui nessa área. O que é importante a gente salientar? É muito importante a gente salientar que nessas áreas aqui são feitas as análises de solo, e com isso a gente acompanha como que está esse solo sempre com relação à hora que a gente vai fazer o estabelecimento da cultura. O que isso impacta? Lembra no estudo que eu trouxe que o plantio de milho, pós-milho, ele sempre vai impactar com relação a nitrogênio, fósforo e potássio principalmente? Então a gente sempre está acompanhando como estão os níveis do solo e como que é a exigência da cultura com relação a isso, e principalmente como foi a cultura anterior com relação à produtividade, porque a gente pode ter uma base de estimativa por conta disso aí, com relação a quanto que foi extraído e quanto que foi exportado desse nutriente no solo. Com isso a gente tem uma boa expectativa do que tem na matéria orgânica desse solo aqui, quanto que de fato a gente precisa fazer de adubação. Um outro ponto legal da gente destacar nessa área aqui, ó, é que a gente faz o uso de adubação orgânica. E nós temos cama de frango. Agora nós já vamos direcionando lá para a segunda área. A segunda área, ela é uma área que foi plantado milho verão e agora foi plantado milho no safrinha. Mas um ponto interessante dessa área é o que? Metade dessa área foi feito silagem, metade foi colhido grão. Então vai dar para a gente ter esses 2 cenários, onde foi feito silagem e onde foi colhido grão, se realmente impacta também, se tem alguma diferença visual na safrinha, se a gente vai ter alguma diferencial. Vamos lá comigo. Ainda não cheguei na área lá, mas vamos olhar um detalhe interessante que eu acompanhei muito esse ano, e não foi uma característica de quem plantou milho sobre milho. Na verdade foi uma característica do ano, né? Dá uma olhada aqui, ó. Planta infestada de lagarta. E esse material aqui é um material que tem tecnologia para lagarta. Ou seja, a gente já está vendo essa resistência das lagartas com relação às tecnologias. Vamos ter que intensificar ainda mais o controle dessa praga, tá? E se a gente está falando de milho sobre milho, isso aqui acaba impactando no custo. As aplicações mais leves, vamos dizer assim, que são com um custo um pouco mais moderado, esse ano não fizeram efeito aqui nessas lavouras. A gente teve que apelar por materiais que são um pouco mais uma tecnologia maior, né? Uma molécula melhor. Isso aí acaba impactando no custo. Um exemplo disso é o Exalt, um excelente produto para manejo de lagarta, só que o custo dele é elevado quando a gente compara com as outras tecnologias, um Metomil, por exemplo, um Lanat, que a gente também tinha o costume de usar. Isso aí acaba impactando o quê? Diretamente no custo final dessas lavouras. E nós estamos falando de milho sobre milho, ponto de atenção também para milho verão, caso for fazer milho verão aqui nessas áreas, né? Bom, agora nós estamos chegando aqui na segunda área. Essa segunda área aqui, igual eu comentei, é uma área de milho, pós-milho, né? Mas a característica interessante aqui é metade da área aqui foi feito colheita de grão, metade da área aqui foi feito silagem no verão, tá? E é até legal porque a gente vai conseguir ver aqui, ó, dá pra ver a divisa aqui certinho, tá vendo? Onde tá pendoado milho mais velho, porque a gente colheu silagem e plantou mais cedo. Pra cá, o lado de cá, já é onde a gente colheu o grão no verão, e com isso a gente teve um plantio um pouco mais tardio, né? No verão nós conseguimos chegar aqui, atingir uma produtividade nessa área aqui aqui na região a gente costuma falar alqueire, tá? Então aqui ficou na faixa de 450 sacas por alqueire de grãos e 130 toneladas de silagem por alqueire.
Por hectare vai dar aproximadamente, vou até fazer aqui em tempo real. A silagem vai ficar na faixa aí de 52, 53 toneladas. Ó, 130 por 2,42, 53 toneladas de silagem de milho por hectare. E a produção de grãos ficou na casa de 185 sacas por hectare também. Quando a gente faz um comparativo com relação à soja, foi uma boa produtividade de milho, a gente conseguiu ter um resultado muito bom. Aqui, principalmente com relação à parte financeira. Mas o que é importante a gente analisar a partir de agora? Ó, estamos aqui bem nessa área aqui, que a gente tem que olhar o contexto como um todo. Então, se a gente for analisar o ano, no ano, quanto que essa área vai me trazer de rentabilidade por hectare? Com relação à silagem, provavelmente ela vai ter uma produção melhor de milho, por conta do plantio mais cedo. Com relação a grão, provavelmente a produtividade dela vai ser um pouco abaixo. Então sempre a gente tem que mensurar essa relação aqui da rentabilidade por hectare. Agora vamos olhar com relação aos impactos, né, de ter feito esse plantio aqui de milho sobre o milho. Tá? Vamos olhar principalmente essa área onde era silagem. Por quê? Quando a gente fala em relação à doença, aqui a gente teve uma incidência bem menor. Um ponto importante é, igual eu falei na outra área lá, a gente tem essa preocupação com relação à quantidade de nutrientes do solo. Aqui a gente também teve a preocupação com relação às doenças nesse material. Por quê? Como a gente está fazendo plantio de milho após milho, a tendência é que tenhamos aqui a incidência de doenças que ficam aqui nos restos da outra cultura, né? E com isso a gente tem que intensificar. Então nessa área aqui, lembra que na outra área foi feita uma aplicação só até agora de fungicida. Aqui a gente já fez um manejo mais completo, já foram feitas 2 aplicações e a gente ainda fez um manejo com um produto biológico, uma combinação de bacilos, para a gente forçar aqui ao máximo a expressão da genética desse material aqui, né? Para que a sanidade não impacte. Olha que interessante aqui, ó. Forrado de joaninha aqui nesse pendão, ó. O material está com um estabelecimento muito bom. A expectativa aqui de produção aqui é muito boa mesmo. E a gente pode notar que aqui teve uma boa sanidade. O porte de material também está excelente. E a expectativa aqui é alta. Agora a gente vai para a terceira área, onde já é feito o plantio aqui de milho, sobre milho, sobre milho, sobre milho, 4 vezes. Bom, agora a gente acabou de chegar na terceira área. E na área onde foi feito o plantio 4 vezes consecutiva de milho, né? Milho safra, milho safrinha, milho safra, milho safrinha. Vamos dar uma analisada aqui como é que está essa lavoura aqui. Bom, mesmo diante dos estudos, né? Toda a questão que os estudos trazem, o porquê que é importante essa questão de sempre estar analisando o que os estudos trazem. Porque eles vão direcionar o seu olhar sobre o manejo. Como eu já sabia esses impactos, esses efeitos que trazem essa sucessão de cultura, a gente sempre tenta mitigar ao máximo esses problemas. Então, nessa área aqui, ó, a gente vê que já teve uma incidência um pouco maior de doenças. Vamos dar uma analisada aqui, ó. O bacheiro ele foi um pouquinho mais afetado, mas não tanto também. Então a gente conseguiu ter um manejo aqui efetivo, né, desse bacheiro com relação às doenças. E sempre, né, sempre mantendo a questão da parte nutricional. Milho é muito importante. A demanda nutricional no milho é muito grande, então a gente sempre tem que ter essa preocupação. Ou seja, quando a gente alia o manejo com relação a todos os estudos que tem sobre isso aqui, a gente consegue mitigar um pouco esses danos, né? Aqui provavelmente a gente vai ter uma perda sim de produção, mas ainda assim a gente vai conseguir trazer resultados positivos aqui para essa área aqui. Aquela hora eu tinha mostrado uma joaninha, né, no pendão. O que é interessante? Elas são inimigas naturais dos pulgões. Então chega nessa fase aqui, o pulgão ele é um baita inimigo nas lavouras e as joaninhas elas atuam como inimigos naturais. São extremamente benéficas para a produção e principalmente para o nosso bolso, né? E um ponto que eu trago aqui, principalmente o pessoal pergunta aqui na nossa região assim, imagine, se vocês sabem que tem esse decréscimo de produtividade, se vai afetar na produtividade, por que vocês ainda continuam fazendo? Porque cada propriedade,
ela tem que se adequar ao modelo de negócio dela. Nesse caso aqui, essa propriedade, ela é uma propriedade que ela consorcia a agricultura com a pecuária. Então nesse modelo aqui, o milho ele acaba se tornando um coringa. Eu consigo fazer silagem, colher grão, e além disso, eu consigo fazer uma troca de entrega de grãos em troca do DDG, que é um subproduto do álcool, e a gente consegue fornecer esse DDG como uma parte proteica da nutrição desse gado. Então sempre a gente tem que analisar o que é melhor para a estrutura da propriedade, sempre fazendo esse balanço, o que é mais benéfico e o que é menos prejudicial. Nesse caso aqui, foi benéfico. Tem que analisar no caso aí da propriedade se vai ser viável ou não. Tá joia? Pessoal, espero que esse conteúdo aqui ele tenha feito sentido para vocês, tá? É uma curiosidade que eu tinha antes de começar a fazer esse tipo de plantio. Então se você também tinha essa curiosidade e eu ajudei você de alguma forma, curte esse vídeo aqui para dar uma mão para mim aqui no canal. E se inscreve aqui no canal também. E se tem alguém que você conhece que esse conteúdo aqui vai agregar para ele, compartilha com ele esse vídeo aqui. E se você tem alguma experiência também na sua região com relação a milho, sobre milho, comenta aqui também nos comentários. Vamos fazer uma interação, porque aqui eu só tô mostrando a realidade que eu tô passando aqui, que eu tô vivendo. Mas é interessante vocês comentarem também. O vídeo vai ficando por aqui, eu vou encerrando, até o próximo vídeo.